continuando a jornada. Segundo Reis, capítulo 2. E sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então vamos lá? O primeiro versículo de 2 Reis, capítulo 2, está dizendo que Elias parte de Gilgal com Eliseu. Então, Eliseu caminhava com Elias, Elias caminhava com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disse: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também o sei, calai-vos. E Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de fronte dele, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. E foram. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Sucedeu que, havendo eles passado, disse Elias a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Vamos lá. O que é continuar uma jornada? Continuar uma jornada é nós olharmos para algumas pessoas que hoje nós estamos seguindo, e por mais que essa pessoa fale para nós: cara, não precisa mais me seguir, não precisa mais me acompanhar, não. Só que nós estamos enxergando nessa pessoa um homem, uma mulher, uma pessoa que tem feito a obra de Deus de maneira espetacular sobre a terra. Por mais que essas pessoas queiram nos afastar de tudo aquilo que elas estão fazendo, o desejo de Eliseu foi: a jornada não pode parar. A obra não pode parar. E não existia outro sucessor naquela época que pudesse fazer tudo aquilo que Elias tinha feito. Mas como eu sempre digo e aprendo com a palavra de Deus, tudo tem um preço, né? Às vezes, caminhar... Ontem, para quem estava aqui na live, eu falei que tem pessoas como Abraão e Ló. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi, mas levou Ló. Ló era obediência parcial. Não era para Abraão ter levado Ló. Diferentemente da mensagem de hoje, existem pessoas que você tem que caminhar até o fim para poder continuar a jornada que ela está estabelecendo sobre a terra. E aí é muito fácil, né? Os conflitos, as dores, as lutas, quando você não tem uma revelação certa de quem é a pessoa que você está seguindo, para você tanto faz como tanto fez. Mas quando você olha para a vida de uma pessoa e vê uma obra e vê essa pessoa se dedicando, como é que está o seu coração? E aqui, no versículo 11, no versículo 9, né? E havendo passado, Elias disse: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu não podia ter pedido a Elias: me dá seus bens, me dá suas conquistas, me dá tudo aquilo que você tem aí, que você conquistou, casa, terreno, carro. A preocupação de Eliseu era: aquilo que Deus tem usado a sua vida, eu quero que repouse sobre mim. E aí Eliseu disse: coisa difícil pediste, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará,
porém se não me vires, não se fará. O que Elias está falando para Eliseu? Você tem caminhado comigo até aqui, mas se você não estiver comigo até o meu último dia sobre essa terra, o que você está me pedindo não vai acontecer com a sua vida. Só que Eliseu já dava indícios que não iria deixar Elias em momento algum, porque a gente começa lendo o versículo 2 de 2 Reis, Elias está falando para Eliseu, fica aqui que eu vou em determinado lugar. E Eliseu fala, assim vive o Senhor que eu não te deixarei. Depois, novamente, fica aqui que eu vou em determinado local. Assim vive o Senhor que eu não te deixarei. E aí, o que acontece? Versículo 11 de 2 Reis. E sucedeu que indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo com cavaleiros de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Existem coisas que nós só vamos poder continuar se nós estivermos com a pessoa até o último dia da sua vida. É como se fosse assim, eu tenho uma obra, estou fazendo uma obra, algumas pessoas não entendem aquilo que eu estou fazendo, porque Elias fez cada coisa sobre a terra e nem todos queriam caminhar com Elias, mas Eliseu olhou para a vida daquele homem e falou assim, cara, esse é um homem de Deus e essa jornada precisa continuar. Eu quero de forma dobrada tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Mas esse pedido de Eliseu para Elias não era para o seu bel prazer, era para que ele pudesse continuar tudo aquilo que Elias estava fazendo sobre a terra. E não tinha outra pessoa. Então qual foi o resultado de tudo aquilo que Eliseu estava pedindo a Elias se concretizasse? Quando eles são separados e Eliseu fala, meu pai, eu consegui ser testemunha do último momento da pessoa que eu estava seguindo sobre a terra. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente quer continuar a jornada linda de um pastor, de uma pessoa que tem um ministério grande, de uma pessoa que tem feito uma obra, mas nem sempre nós estamos ali do lado daquela pessoa para ver e aprender com ela tudo aquilo que ela tem feito. Não adianta continuar uma jornada de alguém sem estar ao lado dessa pessoa. O que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como nós vamos imitar Paulo, se não caminhamos ao lado de Paulo? Como nós vamos imitar Cristo, se não caminhamos ao lado de Cristo? Se não somos testemunhas de tudo aquilo que Ele está fazendo sobre a terra? Como nós vamos continuar a jornada de alguém se não caminhamos ao lado dessa pessoa? E Eliseu pagou esse preço, de até o último dia de Elias, ele está ao lado dele ali e ser testemunha de tudo aquilo que aconteceu com Elias. Então ele pega a capa e a porção de dobrada que estava sobre a vida de Elias repousa sobre a vida de Eliseu. Agora, por que Elias fala, dura coisa me pediste ou difícil coisa me pediste? Sabe por quê? Porque às vezes caminhar ao lado de algumas pessoas não é tão fácil. E aí existem pessoas sobre a terra que deixam a sua própria vida para seguir outras. Mas isso precisa ter um propósito. Você não pode estar seguindo pessoas sem propósito. Então Elias falou, olha só, me seguir é coisa difícil. Mas se você estiver comigo até o último dia que eu estiver sobre essa terra, o que você está pedindo vai acontecer. Você está andando com algumas pessoas e já está desistindo porque não está entendendo tudo aquilo que Deus está fazendo sobre a vida dela. Só que Deus está fazendo algo grande. Muitas pessoas não estão entendendo, mas Eliseu entendia. Por isso que quando ele pega a capa, ele volta a passar pelo Rio Jordão
ele toca no Rio Jordão e aquilo que Elias tinha feito, Eliseu passa a fazer imediatamente. As águas do Rio Jordão, elas se abrem porque é como se fosse o selo. Ó, eu fui, hein? Tô indo embora. O meu legado terminou sobre a terra, mas a jornada precisa continuar. Continuar a jornada de alguém é caminhar com essa pessoa até o último dia de vida que ela tiver sobre a terra. Então hoje nós estamos aprendendo de como eu posso continuar uma grande jornada de alguém que tem feito uma obra maravilhosa. O coração de Eliseu não foi querer a herança natural de Elias. O coração de Eliseu foi pedir a Elias a sua herança espiritual. Eu não sei se teve outro momento na Bíblia onde uma pessoa fala assim, ó, eu não quero as suas posses, eu quero o poder que Deus tem usado sobre a sua vida, sobre mim. Por quê? Porque a jornada precisa continuar. Muitas vidas precisam ser salvas, o ministério precisa continuar sendo estabelecido, só que eu quero ser usado ainda mais. Se Deus fez 10 coisas com a sua vida, eu quero que Ele me use a minha vida para fazer 20, para continuar transformando vidas, para continuar salvando pessoas, para continuar estabelecendo sobre a terra aquilo que Deus tem usado a sua vida. Então hoje você tem seguido pessoas que não são tão normais, mas que têm um ministério lindo, poderoso e abençoado, e você fala, um dia eu quero continuar a jornada do meu pastor, um dia eu quero continuar a jornada do presidente da minha empresa, um dia eu quero fazer coisas maiores. Como está o seu coração? Quem você tem seguido? Quem você tem caminhado lado a lado? Mesmo que seja difícil, Elias fala para ele, isso aí que você está me pedindo é difícil, mas se você estiver comigo até o fim, o que o seu coração está desejando vai acontecer. Então nós queremos sobre a nossa vida a porção dobrada de homens que são homens poderosos, mas nós não estamos assistindo o primeiro episódio até o fim. Eu comecei essa live dizendo que ninguém aqui assiste uma série e no primeiro episódio para na metade e pula para o segundo, porque você precisa saber o que está acontecendo no final do primeiro episódio para você pular, para você ter o desejo de assistir o segundo episódio. Isso significa gastar tempo, ir até o fim, caminhar com pessoas. E o tempo todo Elias está falando, ó, Deus me chamou para ir a um determinado local e você fica aqui. E Eliseu falava, assim vive o Senhor que eu não vou te deixar. Existe uma bênção caminhar com a pessoa certa. Só que muitas pessoas, infelizmente, estão hoje caminhando com pessoas erradas que não vão trazer sobre a sua vida a porção dobrada daquilo que Deus quer continuar sobre a terra e favorecer algumas vidas. Então hoje, estabeleça quem você vai seguir, estabeleça o que você quer fazer. É claro que existem sonhos que hoje são seus, que outras pessoas estão realizando. Aí sabe o que acontece? Não vou caminhar com ela não. Ué, não vai caminhar. Aquele sonho que aquela pessoa está realizando é o teu sonho. Busque informações, caminhe com essa pessoa, esteja perto, mas entenda que nem sempre vai ser fácil caminhar com algumas pessoas, mas é preciso para que uma jornada possa continuar sendo estabelecida sobre a terra. E se você for continuar lendo a história de Eliseu, é uma coisa tão espetacular que mesmo depois de Eliseu morto, uma pessoa cai na sepultura de Eliseu e ressuscita para que se cumprisse tudo aquilo que ele pediu para Elias, porção dobrada. Às vezes nós solicitamos algo a Deus, Deus derrama sobre a nossa vida e a gente acha que o tempo vai travar tudo aquilo que você solicitou lá atrás, que você foi fiel lá atrás, que você seguiu lá atrás. Nem todo mundo fez ou iria fazer o que Eliseu fez. Eliseu caminhou com Elias até o fim
Eliseu viu aquilo que mais ninguém viu sobre a terra. Eliseu foi a única pessoa que viu Elias subir numa carruagem de fogo porque ele estava ao lado. Quer saber? Existem algumas coisas e algumas experiências que eu e você só teremos se nós estivermos caminhando ao lado de pessoas que têm feito sobre essa terra uma obra poderosa. Só que sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Exatamente o contrário. Existem pessoas que não estão seguindo pessoas que estão fazendo obras maravilhosas, querendo que essas pessoas possam morrer para que aquela obra não seja continuada e você venha trazer uma obra nova. Nessa história de Elias e Eliseu não aconteceu assim. Eliseu fez de forma dobrada tudo aquilo que Elias tinha feito sobre a terra, porque ele conseguiu enxergar na vida de Elias um homem de Deus e alguém que estava fazendo algo poderoso sobre a terra. Então hoje, você quer continuar a jornada de alguém? Quem você está caminhando? Quem você está seguindo? Quem você tem sido fiel? Quem você a cada dia fala, Deus, que obra maravilhosa, que isso que esse homem tem feito, que essas pessoas, que esse homem, que essa mulher tem ganhado, tem estabelecido sobre a terra, eu possa fazer de forma dobrada, mas eu sei que estar com ele a cada dia, caminhando com ela a cada dia não é fácil, mas eu vou até o fim, porque eu quero continuar a jornada sobre a terra. Então que essa mensagem de hoje possa ser uma mensagem de reflexão para falar para mim e para você quem nós estamos seguindo, quem nós estamos caminhando, o que nós queremos continuar. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui que, Arthur, eu estou um pouco perdido, porque tá andando com pessoas erradas. Arthur, eu estou meio desorientado, não sei o que fazer, porque está andando com pessoas erradas. Às vezes, andar com determinadas pessoas é difícil, mas é preciso para que algumas coisas sejam estabelecidas. E se Deus hoje estiver olhando para a sua vida e está falando, é você. Depois dele, depois dela, quem eu quero usar é você. Mas você precisa ser fiel, caminhar com ele até o fim, mesmo sem estar entendendo tudo aquilo que ele está fazendo, mas você reconhece que tudo aquilo que ele está fazendo é a obra de Deus. Não abandone ele não. É muito fácil, né? Quando tudo são flores, eu estou contigo. Ah, mas meu pastor pecou, caiu, então agora ele não presta mais. Será que as pessoas só prestam para andar com a gente enquanto tudo estiver bem? Se um cara hoje te chama, vamos no shopping, passa na tua casa com a Ferrari e você vai. Aí amanhã o cara fala assim, vamos ao shopping, mas eu só tenho o dinheiro para pagar 2 passagens de ônibus. Não quero mais caminhar contigo. A gente acaba esquecendo que as pessoas carregam uma bomba atômica dentro do coração, dentro da alma, e Eliseu não olhou para os bens e para as posses de Elias, olhou para aquilo que ele carregava. Eu sei que todos que estão aqui nessa live têm algumas referências. Poxa, aquela pessoa é uma referência para mim. Mas não olhe para essas referências no natural. Olha para tudo aquilo que essas pessoas estão fazendo no sobrenatural. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem pessoas que você vê aí que Deus tem usado ela para expulsar demônio, para fazer cura, para fazer um montão de coisa. Só que você não está focado naquilo que Deus está fazendo através das pessoas, mas sim sobre os erros. Não, mas fulano errou, mas falou isso de besteira, falou aquilo. Pensa, Jesus, Filho de Deus, estava sobre a terra e viu que algumas pessoas estavam vendendo no templo. Pegou um chicote, derrubou a bancada, bateu. Eu não sei, eu queria me projetar para essa cena de Jesus derrubando tudo, dando chicotada, expulsando os vendedores do templo. Nem por isso os discípulos de Jesus deixaram de seguir a ele, porque não entendi por que o mestre hoje está tão furioso e tal. Existem coisas na nossa vida que elas são é preciso que aquilo aconteça, mas não quer dizer que essa pessoa que se enfureceu, que essa pessoa que errou, que essa pessoa que fez alguma coisa de errado deixou de carregar
em Deus tudo aquilo que ele tinha como um chamado. Só que a gente não, nós estamos procurando os perfeitos. Eu só caminho com o meu pastor se ele for perfeito. Só caminho com o meu líder se ele for perfeito. Só caminho com o meu amigo se ele for perfeito. Não, olhe para aquilo que aquela pessoa carrega, o que ele está fazendo sobre a terra. E se você deseja fazer a mesma coisa e de forma dobrada e de forma melhor, caminhe com essa pessoa até o fim, com defeitos e qualidades, com lutas e com paz. Entendeu? Não adianta estar somente com as pessoas quando tudo está maravilhosamente bem. Então Elias, entendendo isso, falou: ó, você está me pedindo uma coisa difícil, mas se você suportar caminhar comigo até o fim, o que você está me pedindo será estabelecido sobre a sua vida. E Eliseu já estava totalmente decidido a não abandonar Elias, independente dos defeitos, independente da qualidade, independente de tudo, porque Eliseu viu em Elias um propósito que precisava continuar. A jornada de Elias precisava continuar. Então, pegue essa mensagem de hoje, estabeleça algumas referências, continue algumas histórias, que amanhã as pessoas vão olhar para mim, para a sua vida e vão falar assim: eu preciso continuar aquilo que Deus já começou a usar a sua vida. Não sei quanto tempo eu estarei sobre a terra. Eu tenho o desejo e o coração de a cada dia aprender com Deus e passar para todos que estão aqui a mensagem. Mas vai que você está aqui nessa live e falar: Arthur, eu quero fazer a mesma coisa. Então não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de deixar de lado. A obra precisa continuar, a jornada precisa continuar. E Deus não vai usar qualquer um ou qualquer uma. Deus vai usar quem é fiel até o fim e consegue caminhar com a pessoa que está estabelecendo esse propósito sobre a terra. Queria orar pela sua vida. De repente você ainda não encontrou essa pessoa. Que Deus possa trazer sobre a sua mente, sobre o seu coração, uma pessoa que você vai falar assim: cara, que obra maravilhosa. Essa obra precisa continuar. Mas sabe, aquelas pessoas que têm uma obra maravilhosa, mas não tem ninguém ao seu lado? Cara, é um homem que vive sozinho, que anda sozinho. Deus hoje está querendo chamar a sua vida e a sua atenção para poder caminhar com pessoas que estão estabelecendo um propósito sobre a terra, independente de coisas boas, de erros ou de acertos. Como eu disse, é muito fácil caminhar com alguém que só acerta, né? Mas eu não acredito que Elias apenas acertava, ele errava também. Mas Eliseu falou: não importa o teu erro, não importa o teu acerto. Eu vejo que Deus está na sua vida e essa obra precisa continuar. E a obra continuou através da vida de Eliseu e muitas pessoas foram abençoadas por isso. Não desista de continuar algo que Deus já estabeleceu sobre a terra.